Ok, eu vou mostrar agora como é que funciona a questão de letra caixa no Corel. Eu vou usar uma letra N, que foi uma até que o Maxwell deu exemplo lá no site dele, tá? No Instagram dele. Então tu seleciona a peça, daí tu vai vir aqui, ó, planificar, e daí ele vai ter essas opções aqui, ó. A mais atual é essa aqui, ó, criar borda suavizada, novo. Eu vou clicar nela e vou dar um aplicar. Daí o que ele mostra aqui, ó? Tem a profundidade da tua letra, no caso, quanto de espessura tu vai querer nela, de profundidade no caso, né? Então eu vou botar aqui, eu quero 100 milímetros, né? Largura do material, na verdade seria a espessura do teu material, porque ele vai usar isso para fazer os cálculos quando for fazer essas compensações, tá? Daí aqui tem raio de curvatura externo e raio de curvatura interno. Isso, dependendo do material, como ele trabalha, isso aí meio que vocês vão ter que ir ajustando conforme vocês estão fazendo. Faz um de exemplo e depois testa. Ah, não, tem que aumentar a curvatura do externo, porque aqui é uma coisa quando dobra para dentro e outra coisa quando dobra para fora, por exemplo, se fosse uma geometria que necessitasse disso, né? Por exemplo, aqui ele dobrou para dentro, só que quando chegou aqui em cima, ó, ele dobrou para fora, vamos dizer assim, né? É um outro tipo e um outro ângulo também, né? Aqui criar face automaticamente é caso tu quiser criar a tampa do teu material, né? Porque tu tá com o contorno, tu vai gerar, tu vai abrir ela, né? Para gerar as laterais, e daí tu também já pode criar essa face automaticamente. Aqui tu vai botar onde ela for criar. Eu já vou dar um aplicar aqui, já vou mostrando para vocês. Então o que eu fiz aqui, ó? Eu disse que eu estava usando uma ferramenta de 6 milímetros. Então ele já cria linhas onde a fresa vai entrar. Por exemplo, ó, essa parte aqui, ó, é aqui, ó, que é o ponto inicial. Subiu, ela vai ter um rebaixo aqui para dobrar, vai vir aqui, ó. Daí percebo que aqui, ó, sempre quando foi um cantinho, ela botou só uma linha. Aqui, como é um ângulo mais agudo, dele já colocou 3 risquinhos. Tá. Daí isso tu vai colocar aqui pelo diâmetro da tua ferramenta. Tem alguns que às vezes não querem usar isso, só querem saber a distância. Eu vou mostrar, tem uma outra opção, tá? Vamos dizer, tu vai fazer só no metal e daí tu só queria que o sistema cortasse o externo e daí só te desse as medidas para saber quanto que é aqui. Vamos dizer, tu vai cortar numa chapa bem fininha, né? E não tem espaço para fazer um rebaixo, né? Aqui usar comprimento massa da borda, por exemplo, essa peça aqui ela é bem grande, ela usou tudo isso aqui, ó, mas às vezes pode acontecer de tu não ter uma peça tão comprida, então tu pode dizer, a minha peça maior que eu tenho é 500, e se der um aplicar, o que ele fez, ó? Ele criou vários pedacinhos de no máximo 500 milímetros. Tá? Eu não sei como é que funciona isso, porque eu não faço letra caixa, né? Mas provavelmente deve ter um limite, né, que vocês podem fazer, né? Talvez eu até exagerei, fiz uma letra muito grande também, né? Aqui, compensação de curva material, novamente está relacionado com essas compensações que ela vai fazer. E esse ângulo mínimo para processar é 30. Isso aqui é assim, quanto menor for o ângulo, mais desses riscos ele pode colocar para fazer enfraquecimento. Como aqui é tudo linha reta, quase isso aqui não vai influenciar, mas por exemplo, se tivesse uma geometria curvada, daí tu pode trabalhar com isso aqui para criar mais desses rebaixos para conseguir melhorar na hora de fazer a dobra. Beleza, vou dar um OK aqui, vou dar um fechar, ele gerou o teu arquivo aqui, ó. E inclusive ele gerou o meu arquivinho aqui, ó, da face, ó. Tá vendo como tá dobrado aqui, ó? Eu vou clicar nela, vou puxar para fora. Esse seria a geometria para encaixar com esse cara aqui de baixo, porque tu não vai conseguir um canto vivo, né? Ele vai ficar dobradinho ali, tá? Então tá, teve um outro cliente, uma outra pessoa, que pediu para fazer só com a chapa fina, né? Então tu pode usar essa opção aqui, ó. Vem de novo aqui no planificar, só que em vez de usar essa opção nova, tu vem aqui em espessura do material. Dá um aplicar, fecha, e daí o que ele criou? Ele criou o ponto, ele inclusive marcou os pontinhos, ó, 0, 1, 0, 1, e aqui no final, aqui só tem a linha, né? E aqui no final ele te dá as distâncias. E inclusive ele te dá dobre para a direita, ângulo tal.
né? Tipo um passo a passo de como é que é a montagem. Então ele está dizendo, ó, do ponto 0 até o ponto 1 tem 746 milímetros, ponto 7, por exemplo, aqui, ó. No 12 ele tem, daqui até aqui ele está dizendo que tem 94. Vamos pegar aqui uma linha e vamos desenhar ela aqui. Ó, 94,9, ó. Bateu, é isso aí mesmo. Essa é uma opção que ele pode estar, vocês podem estar usando quando não tiver necessidade de fazer rebaixo, mas tu quer saber as medidas, né? Tu marca o KP, faz a marquinha e faz a dobra. Então era isso aí, pessoal.